Esses dias eu tava navegando pelo Reddit, ou mais especificamente pelo Iceberg Charts. Na minha opinião, uma das maiores páginas dedicadas a fazer, postar e comentar sobre icebergs. E eu achei o iceberg de transmissões interrompidas, hackeadas ou algo assim. E isso me interessou bastante. Quer dizer, quem não lembra da polêmica lá do Maxi, que interrompeu uma transmissão e ficou por alguns segundos zoando e nunca foi pego? Esse dia foi sinistro. Eu nem tava lá, mano. Enfim, ao ver esse iceberg, eu finalmente tive uma ideia pra vídeo. Hoje eu pesquisei e criei o meu próprio iceberg de transmissões interrompidas e hackeadas. Então pega sua coquinha, se ajeita direitinho aí na sua cadeira e vamos pro vídeo que vai ter só coisa estranha. Como qualquer vídeo que eu faço de iceberg, vamos explicar o conceito do mesmo para as pessoas que ainda não sabem. O topo do iceberg e a parte visível são geralmente tópicos do mesmo assunto. Por exemplo, no iceberg do Minecraft, que inclusive já tem vídeo aqui, vamos lá. O topo seria a ovelha rosa, que é rara, o meio seria o Disconze, que é meio que amaldiçoado, e o fim, a parte mais obscura e menos vista, uma aparição do Herobrine. Quanto mais fundo, pior fica. E como esses icebergs geralmente falam de temas que, pelo menos pro canal, não são nada interessantes, eu decidi pesquisar todos de início e fazer meu próprio iceberg com os mais bizarros e que tenham pelo menos um toquezinho de terror, alguma relevância. Na primeira camada nós temos coisas leves, na segunda camada fica um tanto bizarro, na terceira camada fica bem mais bizarro, na quarta camada sobe de nível e a última é simplesmente sinistra. Lembrando, isso é de acordo com a minha opinião. Tendo explicado como esse vídeo vai funcionar e dado todos os créditos da comunidade do Iceberg Charts, fóruns, vídeos do YouTube e até a Wikipedia, e claro a mim também com a minha minuciosa pesquisa, vamos pro iceberg de transmissões hackeadas. Kaluga. O incidente Kaluga parece na verdade se tratar de uma mídia perdida, por não ter registros dele na internet. Somente uma história repassada que ninguém sabe se é real ou não. Aparentemente, em 1996, na cidade de Kaluga, que era uma cidade da União Soviética na época, um cara de 18 anos interrompeu a transmissão e transmitiu um anúncio falso de uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Se isso existiu mesmo, provavelmente foi uma insinuação ou uma referência à Segunda Guerra Mundial e enfim, manos. Os registros podem não existir simplesmente porque isso nunca aconteceu ou porque realmente ninguém registrou, já que estava em 1996 e apesar de já ter computadores nessa época, não era a mesma tecnologia do que seria atualmente, algo assim. Então enfim, ninguém sabe se essa história é real e se for, é uma lost media. A interrupção de gente boa. Em 2009, em Tucson, enquanto passava um jogo de futebol americano, a transmissão foi interrompida e mudou literalmente para um que durou quase 1 minuto. O suficiente pro pior acontecer. E mesmo tendo voltado à transmissão normalmente, eram 8 horas da noite e várias famílias ficaram abismadas com aquilo. Imagina a criança na sala vendo isso, mano, tamanho 8 horas. Quem fez isso foi o próprio funcionário lá do programa que já era veterano e que havia começado a trabalhar na parte técnica, Frank Gonzalez. Ele fez isso apenas pra se divertir e até tentou cobrir os rastros fugindo da polícia, mas no fim, depois de uma longa investigação, acabou sendo preso e condenado. Esse tópico tem um caso parecido, na verdade vários casos parecidos, mas um deles é quando outra transmissão foi interrompida por uma música chamada Winker Song, que não é nada mais, nada menos que a música dos betas, falando sobre como ele é idiota e como ama se masturba. Aparentemente as pessoas gostam de colocar coisas assim quando hackeiam. Enfim, eu não decidi fazer um tópico separado pra esse caso porque eu acho que não tem importância e vai por mim. Tem muitos tópicos parecidos com esse. A Guerra do Líbano. Esse conflito militar ocorreu em 2006 entre o norte de Israel e o sul do Líbano. A gota d'água dessa guerra foi o sequestro de 2 soldados israelenses por milicianos de Hezbollah, que era um partido pequeno lá do Líbano, e Israel em seguida respondeu, levantando mais ainda essa guerra que durou 30 dias. A transmissão que ocorreu aqui não chega a ser bizarra, mas sim assustadora. Se pra mim já foi meio paia fazer isso, imagina pro pessoal lá de 2006, manitos, no meio de uma guerra. O que rolou foi que o pessoal de Israel hackeou a TV Al-Maná do Hezbollah pra justamente transmitir uma propaganda anti-Hezbollah. Lá mostrava o líder desse partido, que é o Hassan, com uma mira em cima de si, seguida por 3 tiros e uma voz dizendo seu dia está chegando, com mais tiros destruindo alvos no Líbano. Simplesmente sinistro, imagina você ser esse tal de Hassan e receber uma ameaça por TV, tá ligado? Na sua própria televisão. Jesus nos ajude. Em 2007, enquanto uma série chamada Mayday passava na TV, a transmissão foi interrompida somente por uma voz masculina estranha em loop falando Jesus Cristo, ajude a todos, Senhor, porra, por fucking 6 minutos seguidos. Aparentemente nunca foi explicado, não dei nada, e aqui tá um trecho do vídeo. Jesus Christ, help us all, Lord. A mesma coisa religiosa aconteceu em 1987 também, enquanto um programinha de gente boa passava na Playboy e uma mensagem interrompeu o mesmo. A mensagem diz o seguinte: assim diz o Senhor teu Deus, lembra-te do sábado e santificá-o. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Desculpa, não sei ler muito bem essa língua aí.
Essa língua foi foda. Sim, um cara chamado Thomas Heine foi condenado por isso, por pirataria de satélite, pegando liberdade condicional e uma multa de $1000. Logicamente, o objetivo dessa mensagem era dizer que assistir aquele programa era algo ruim e que não era cristão ou algo desse gênero. TV Solidariedade. Em 1985, enquanto as programações na Polônia passavam normalmente, 4 astrônomos da Universidade de Torum usaram alguns itens para colocar mensagens favoráveis a um movimento trabalhista chamado Solidariedade, enquanto a imagem que a programação exibia era contra o partido ou algo assim. A frase que ficou por alguns segundos na tela foi: "Chega de aumentos de preços, mentiras e repressões. Solidariedade Torum. E é o nosso dever boicotar a eleição." Logicamente, a inclinação para isso foi política e nem um pouco bizarra, mas as pessoas diziam que foi um hacker bem genial, quase não existindo naquela época. Mais tarde, os astrônomos foram capturados com liberdade condicional e simplesmente $100 de multa. Capitão Meia-Noite. Esse daqui foi até que bem engraçado, vai. Em 1986, John, ou o chamado Capitão Meia-Noite, conseguiu invadir a HBO enquanto o filme era passado e protestou contra o aumento do preço da assinatura, deixando essa imagem aqui por alguns minutos. Boa noite, HBO, do Capitão Meia-Noite. $12 por mês? Tá de sacanagem? Cuidado com os canais. Ele teve todo esse trabalho só pra reclamar do preço na própria HBO, sendo preso no fim, pegando quase 1 ano de prisão se fosse condenado, mas tendo que pagar $5.000 de fiança. Assim, eu diria que aqueles $12 estavam ótimos. Eu acho que não valeu muito a pena, não. Vreelan. Em 1977, na zona sul da Inglaterra, enquanto o noticiário passava na TV, alguém hackeou a transmissão e colocou alguns textos e vozes passando. Os textos em questão diziam ser a voz de Vreelan, que era o representante do Comando Galáctico Ashtar. Ou seja, tecnicamente a voz vinha do chefe de uma comunidade de ETs, tentando comunicação com a Terra. A mensagem não tem nada muito sinistro, muito pelo contrário. O Vreelan parece alertar a população dizendo que o dinheiro é um veneno, que eles devem ligar mais pro mundo e buscar mais a paz, porque a confusão, o caos e a mentira não devem permanecer e, enfim, basicamente era um culto. O hacker nunca foi identificado e após 6 minutos a transmissão recuperou sua programação normalmente. Alerta zumbi. Em 2013, vários canais de Montana e Michigan foram hackeados com uma suposta mensagem de um ataque zumbi. A mensagem dizia que vários corpos estavam saindo dos seus túmulos e atacando os vivos. Para vocês terem noção, o hacker foi tão genial com esse ARG que já avisou que a transmissão ia ser interrompida e pediu para que as pessoas se sintonizassem com os rádios em um canal aí. Logicamente, tudo não passava de uma brincadeira. No dia seguinte, descobriram quem havia hackeado os canais e tomaram as medidas cabíveis. Mas, mano, se isso aparecesse no jornal, eu ia ficar com muito medo. Imagina o pessoal naquela época. Imagina um plantão vindo dizendo que tava iniciando um ataque zumbi. Maxi Hedgeron. Nosso citado, o maior e quase o primeiro caso de invasão de transmissão resolveu aparecer. Esse daqui é genial. O dia era 22 de novembro de 1987, lá em Chicago, nos Estados Unidos. E no canal 9 tava passando uma reportagem comum sobre um jogo de futebol americano que tinha acontecido recentemente, quando de repente a tela ficou escura por 10 segundos e isso apareceu. Enfim, o áudio não passava de chiados e depois de alguns segundos eles conseguiram interromper a transmissão. Procuraram por algum cabo estranho e não acharam nada, então tudo foi seguido normalmente. Mas nesse mesmo dia, quase meia-noite, no canal 11 que passava um episódio de Doctor Who, o sinal foi hackeado pelo mesmo indivíduo. E aqui ele começava a falar umas coisas estranhas e sem ligação nenhuma. I'll get you a hot drink, miss. Some dry clothing. Because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check some worse than freaking oh, Jesus. What's the way? Your love is fading. E sim, depois ele levou uns tapas na bunda, por qual motivo, eu não faço ideia. Esse personagem não era nada mais nada menos que o Maxi Hedgeron, o garoto propaganda da Coca-Cola, tipo um Magalu da vida. E na transmissão ele fala o slogan da Coca na época, que era "pegue a onda", enquanto tomava uma Pepsi. O cara é simplesmente maluco. A conclusão dessa história toda foi que até hoje ninguém conseguiu descobrir quem foi esse hacker. Várias teorias se provaram mentirosas e mesmo com o FBI em cima, até o FBI em cima o mano não deu em nada. Ele nunca foi preso e nunca descobriram quem era. Uma coisa que todos sabemos é que esse hacker tinha que ser muito inteligente pra ter feito isso. Até assustou a população por um tempo, mas agora esse caso tá esquecido. Ligação da Área 51. Essa é bem famosinha e acredito que você já tenha ouvido falar. Em 1997, durante o programa de um carinha chamado Art Bell, que era um radialista, um homem ligou e disse ter trabalhado na Área 51. Ele parecia muito assustado, totalmente frenético e falou um monte de coisa estranha, mas que confirmariam a existência de ETs e coisas que a NASA não quer revelar. Ele disse que não tinha muito tempo, que depois disso iria matar ele, disse que a Área 51 tinha um monte de áreas seguras que deveriam estar levando as pessoas, mas que não estão, e que essas áreas seguras
seguras eram basicamente seguras contra os ETs. Enfim, depois de um tempo, o programa foi cortado por um satélite e no ano seguinte, um homem retornou a ligação, dizendo ser o mesmo cara de antes e dizendo que tava brincando, que tudo não passava de uma brincadeira e etc. Mas todos concluíram que era mentira, pois a voz era diferente, e disseram que o governo tava querendo encobrir as verdades que vieram à tona. E vocês, o que vocês acham? Era real ou fake? Eu só sei que até agora, uns 30 anos depois, nenhum ET invadiu a Terra. Eu acho. O incidente Wyoming. No ano de 1987, enquanto o noticiário passava na região de Niobrara, que fica em Nebraska, Niobrara, sei lá, um hacker invadiu a transmissão de vários canais e colocou o seu próprio vídeo. O vídeo em questão foi com certeza mais bizarro que vamos ter aqui, e primeiro inicia com uma tela de uma especial apresentação com o número 333 ali, e enfim, logicamente feito para chamar atenção. Em seguida, uns textos aparecem, como você verá coisas muito bonitas e umas cabeças estranhas girando, e com uma gama de ruído, frequências de sons todas estranhas e as frases continuando: você tá doente, nós podemos consertar você, enfim. Além de tudo, o barulho tem frequências muito baixas e momentos que realmente assustam. Provavelmente isso não seria tão famoso se não fossem os efeitos que acabaram acontecendo com os moradores locais, que tiveram vômitos, alucinações, dor de cabeça e etc. Tudo isso pela imagem perturbadora e pela frequência de áudio que tremia os olhos das pessoas e causavam falsas alucinações. Eu até tentei dar uma pesquisada sobre o caso, e enquanto algumas pessoas dizem que é fake, que é uma RG, outras comentam que lembram do dia que isso apareceu na TV, nos comentários de vários vídeos que eu vi. Mas ao que tudo indica, o IP do hacker é impossível de ser rastreado, e o motivo mais plausível dessa interrupção foi uma brincadeira de mau gosto, se inspirando no incidente de Maxi Hedgeron. Bom, enfim, depois de toda essa pesquisa, eu consegui fazer esse iceberg, e vou ser muito sincero com vocês, não tem muitas interrupções ou algo realmente assustador que vale a pena mencionar aqui. A maioria delas são meio infantis ou religiosas, nada muito bizarro. Por exemplo, tem mais interrupções pornográficas do que bizarras, aparecendo até na Cartoon Network uma cena de seixo, como em vários programas infantis. Então eu decidi que não vale a pena botar todos aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Tem um programa, algum babaca invadiu e colocou uma cena de pornografia. Enfim, espero que tenham gostado e até mais.